Meus irmãos, eu fico chocado. A Bíblia tem dezenas de milhares de versículos, centenas de capítulos, 66 livros, e quase sempre alguém, numa das 3 oportunidades, fala algo da mensagem que confirma o nosso coração. O tema da mensagem de hoje é Filipenses capítulo 4, versículo 10. E não é sobre ofertório. Não é. Podia, né, ser coincidência. Ofertório, né? Essa palavra aí é de ofertório. Tem criança, né? Glória a Deus. As crianças podem se dirigir à sala. Estamos seguindo as restrições, viu, irmãos? Estão vendo aí que está tendo as... Quem está junto é porque é família. Se você não é família, não fique junto. Pule uma cadeira. Estamos seguindo todas as restrições para cuidar uns dos outros. Criança não é tão fácil, mas temos feito o possível para manter o distanciamento. Mas já diz a ciência que elas são pouquíssimo provável que elas transmitam. Mas todos os cuidados têm sido seguidos. Vamos esperar a movimentação aí parar. Você já achou Filipenses 4? Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 10 diz assim, ó. Pode ficar de pé mais uma vez, só em referência à palavra. É uma coisa formal, mas é uma coisa que inculca na nossa mente o quanto a palavra de Deus é relevante e importante. Eu vou ler vários outros versículos, nós estaremos sentados. Mas isso aqui é mesmo algo formal para mostrar o quanto nós temos que ser reverentes a essa palavra. É Deus falando. Amém? É Deus falando, não sou eu. Eu vou ler aqui o que Deus diz. Então, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, testemunhou dizendo, no versículo 10: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga assim, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Podem sentar. Esse é 11? Desculpa. Então, de novo. Pode ficar sentado mesmo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, diga, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Processo de aprendizado. Processo de aprendizado. A gente aprende durante a vida toda. Desde que você nasce, você começa a aprender. A criança já nasce sabendo chorar. Ela já vem do útero gritando porque ela precisa das coisas, é o que ela sabe fazer, é chorar. Então ela aprende já de Deus, já ensina a criança como conseguir atenção para alguma necessidade. E ela vai crescendo e vai aprendendo no decorrer da sua vida. E nós aprendemos também, né? O aprender, no grego é o mantano, que significa aprender, ser avaliado, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e pela prática, ter o hábito de fazer algo, estar acostumado a. Então esse é a descrição da palavra aprender. No original ela pode ser usada com todos esses sentidos, e é muito fácil nós entendermos o que significa aprender. Mas há uma certa confusão, porque é bem diferente estudar de aprender. É bem diferente de receber conhecimento e aprender. Por exemplo, na escola, quando a criança, você, qualquer um estuda, você recebe conhecimento. Passam para você informações. Aqui no púlpito, a gente passa conhecimento para vocês. Quando você lê a Bíblia, você recebe conhecimento. Conhecimento não é aprender. Aprender é quando aquilo se torna parte de você e você sabe colocar aquilo em prática. Você entende. A gente usa muito na informática a palavra abstrair. Você abstrai, você tira do abstrato e traz para o concreto. Você sabe o que fazer com aquela informação, com aquele conhecimento. Isso é aprender. Significa que você tirou aquilo da sua memória temporária, colocou na sua memória definitiva e você
você não esquece mais. No momento que você precisa daquilo, você aprende. E a gente aprende com todos, dos mais velhos aos mais novos, com as situações, com tudo o que acontece na nossa vida, a gente aprende. Eu me lembro, meu pai não me criou, né? Ele quase nos abandonou, e algumas poucas coisas eu aprendi com ele, né? E aprendi e nunca mais esqueci, aquilo ficou arraigado em mim, né? Eu aprendi, por exemplo, trabalhar. Meu pai era muito trabalhador. Meu pai chegava a fazer 5 negócios ao mesmo tempo. Meu pai teve tempo que ele tinha empresa de funilaria e pintura, ele tinha uma mercearia, ele tinha um chiqueirão de porco aqui no Jardim Jaqueline. A irmã Cida e o Zé Roque até conhecia. Via meu pai passando ali com uma Kombi velha, cheia de lavagem, que ele levava para os porcos lá, né? Isso em 1980, né? Já revelei a idade, né? Eu tinha ali 10 anos de idade. Ele era oficial de justiça. Tinha mais e uma empresa de dedetização, desratização, Sintec e Cascolac, né? Chamava Nippon Luso Brasileira, o nome da empresa. Então meu pai trabalhava demais e acabei trazendo isso para a minha vida, porque vi através da observação, porque nós aprendemos também. Ele nunca falou: Marcelo, você tem que trabalhar, viu? Você tem que ser trabalhador, você tem que ter vários empregos, você não pode ficar dependendo de uma coisa só e tal. E naturalmente aconteceu. Eu cheguei a trabalhar em 3, 4 empregos. Hoje tenho dois empregos, um de manhã e um de tarde, né? E a gente aprende através da observação. Então é uma forma importante também. Você vê aquilo e aquilo fica arraigado dentro de você. E também através do estudo, que nada mais é do que uma observação de algo escrito. Então você estuda aquilo, você medita naquilo, e aquilo vai se transformando parte de você, e aquilo vai fazer a diferença na sua vida. Você vai poder usar isso num determinado momento. O processo de aprendizagem, ele também inclui você ter as experiências da sua vida. As experiências que você passa, elas te trazem muito ensinamento. E às vezes, meus irmãos, é até chocante aquilo que a gente passa. Mas é necessário passar para que aquilo se torne realmente forte e relevante em nossas vidas. Pensa só, Elias, um grande profeta de Deus, ele teve um momento de muitas glórias e tal, mas veja só, Elias falava com Deus e Deus respondia às suas orações. Elias era um profeta que tinha um poder incrível. Elias era realmente um homem de Deus poderoso na terra. Ele orava e caía fogo do céu. Ele só falava: eu sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu, e caía na mesma hora, 3 vezes seguido. Ou seja, era um homem muito usado por Deus. Mas Elias precisou sofrer um problema gravíssimo, de uma perseguição da rainha Jezabel, que fez com que ele se abatesse, se deprimisse e fugisse. Precisou fugir, precisou entrar em depressão, pediu até a morte. Senhor, me leva, porque não vale a pena mais viver. Deus o sustentou, mas Elias teve um contato com Deus que ele nunca tinha tido. Ele foi até o Monte Horebe, e lá no... Horebe? Foi até o Monte Horebe, e lá em Horebe Deus falou com ele pessoalmente. A voz de Deus falou com ele, aliás. E ele achou que Deus era de um jeito, e ele aprendeu que Deus falava de uma forma mansa e suave, porque Deus não estava na tempestade, no terremoto, no furacão. Deus estava ali, numa voz mansa e suave. Ele precisou passar por um momento muito difícil para poder ter um aprendizado de quem Deus era. Então, não se preocupe. Às vezes uma vergonha na tua vida vai fazer você crescer. Que vergonha que o apóstolo Pedro passou quando Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Falou para Pedro que Satanás estava usando ele. Para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. Você ia ficar envergonhado? Eu ia. Só que nos 3 evangelhos a gente vê que na sequência, logo depois dessa vergonha, Jesus chama Pedro, Tiago e João até o Monte da Transfiguração, e Pedro vê Jesus glorificado. Ele entrou no céu ali, ele viu Moisés, viu Elias e Jesus ali.
todos glorificados e quis ficar ali e tal. Ou seja, as experiências que nós passamos, elas precisam ser usadas para nosso aprendizado. Esse foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano de muitas experiências. E vai continuar assim a nossa vida. Uns mais, outros menos. Tem pessoas que passam anos de cão. Aproveite o ano de cão para você entender o quanto nós somos dependentes de Deus. No tempo da bonança, todo mundo é bom, está tudo bem. No tempo que está fartura, ninguém tem problemas. Mas é na hora da dificuldade que a gente vê a diferença. É ou não é? É na hora. Aqueles que vazam, os que pulam do barco e abandonam, aqueles que desistem da caminhada. É na hora da tribulação que você prova a quem você ama e em quem você realmente tem crido. Então, as experiências, elas trazem muito aprendizado. E aquilo te marca de tal forma que você memoriza e nunca mais esquece. E você vai poder usar isso para outras pessoas. E o raciocínio, né? Quando você critica algo também, então é uma forma de você também aprender. Você não apenas recebe informação. A televisão, por exemplo, eu lembro, antes de internet e tudo, tinha visto um estudo que qual é o grande problema da televisão. E ao contrário de ler um livro, por exemplo, a televisão, ela te faz ter pensamentos. Você não pensa. Ela te induz a ter pensamentos, mas você não exercita um raciocínio crítico, um raciocínio lógico. Você é passivo, você fica recebendo informação apenas. E você passa horas e horas, não é cansativo. É ou não é? Quem não se maratonam séries aí, 12 horas aí maratonando série. Fica cansado o corpo e tal, mas consegue. Mas difícil alguém que pega e lê 12 horas um livro. Vários livros, 12 horas, a pessoa se cansa, porque realmente quando você está lendo, você está usando o seu cérebro, você está gastando energia para produzir um raciocínio crítico e lógico. E isso é muito importante, é fundamental isso, você produzir isso. Então quando a gente só assiste, só fica no TikTok, só fica na Netflix, só fica na televisão, você está emburrecendo cada dia mais. Nós teremos uma próxima geração tecnológica, cheia de conhecimentos profundos da ciência, da tecnologia, mas muito menos inteligente. Pode ter certeza. Se você quiser sair dessa curva de emburrecimento, leia mais. E comece pela palavra de Deus. Como o Dário ministrou aqui. Faça da palavra de Deus a sua meditação diária. Não é apenas ler, senão você é passivo. Leia criticando. Seja crítico. O que é ser crítico? Entende a palavra crítico? Crítico não é você questionar, ser questionador contrário. Não, é criticar, é assim, peraí, o que significa isso? Como eu aplico isso na minha vida? Que sentido tem essa palavra? Está entendendo, irmão? Está entendendo? O processo de aprendizado para nós é contínuo. É até a volta de Jesus. Aqui nesse corpo físico, é até a volta de Jesus. Precisamos aprender diariamente e ser críticos. Você precisa criar pensamentos, formar ideias. O evangélico, ele tem um privilégio. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. Então você, ao ler a palavra de Deus, você pode não compreender, mas você ora. E o Espírito Santo te revela. Ontem lá na comunidade, Salva Mais Um, uma futura serva do Senhor, eu estava ensinando ela como ler a Bíblia, e ela falou, mas e se eu não entender? Eu falei, você vai ler, e aquilo que você entender é o que Deus quis falar contigo. O que você não entender, outra hora você vai entender. Tem algumas pessoas que têm barreira para ler a Bíblia, porque falam, eu leio a Bíblia e não entendo. Continue lendo a Bíblia, porque quem vai fazer você entender é o Espírito Santo de Deus. Continue, insista.
É uma linguagem diferente da nossa cultura. É um povo que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. É sim, tem muitas coisas mais difíceis da gente entender. Mas continue lendo, porque aquilo que o Senhor quiser, aquilo que você precisa, você vai entender. Faz parte do Espírito Santo. É papel do Espírito Santo. Amém? A sua formação também te dá muito aprendizado. Minha vida é formada, como eu falei, do meu pai, né? Minha mãe foi a maior base de ensino. Me ensinou caráter, me ensinou princípios, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser respeitoso, respeitar as autoridades, os mais velhos, e ela fazia isso com a própria vida. Então foi na formação diária que eu fui aprendendo. E mentores estarão sempre ao seu lado. Pessoas vão formar você. Por isso que a Bíblia registra para Timóteo, Paulo orienta: Timóteo, acerca-te, põe em volta de você, fique perto de homens fiéis e idôneos, porque você vai aprender com essas pessoas, meu irmão. Então quem tiver ao seu redor é que vai te ensinar. Por isso que a gente bate tanto na tecla das mídias aqui também. Mídias é tudo aquilo que é comunicação. Televisão, internet, Netflix, tudo. Você aprende com aquilo ali, aquilo vai formar você. Então você tem que saber selecionar, porque você vai ser o resultado de tudo aquilo que você consome. Então se você consome asneira, desculpa, mas você vai ser um asno. Só para descontrair, não estou chamando ninguém de asno, né, pastor Mário? Precisa consertar, né? Então consuma coisa boa, assiste lá as coisas que você gosta, mas dosa, põe mais daquilo que te edifica, que te enche. Tem tanta literatura boa. Eu estou um pouco decepcionado, irmãos, estou um pouco decepcionado. Nós temos mais de 200 livros aqui. Acho que a gente emprestou agora uns 3 ou 4 até agora só. Vocês não estão lendo, ou então vocês não gostam dos livros que a gente tem aqui, ou vocês gostam de ter o livro em casa. Então eu vou ficar menos decepcionado e acreditar então que você compra livro e lê. Tem mais de 200 títulos aqui na biblioteca, de graça. Entra lá, Biblioteca Cofam, aluga o livro, de graça. Reserva, vem buscar no domingo, devolve 15, 20 dias depois, pega outro. Tem uma vasta literatura muito boa aí que custou dinheiro. Cada livro aí que a gente compra é 20, 30, 40, tem livro de R$50. Você tem aí a sua mão. Forme a sua vida, aprenda com homens de Deus que ralaram. Um livro é resultado, às vezes, de anos de estudo, de uma vida inteira de experiências que a pessoa resume num livro, e você recebe tudo aquilo pronto para você aplicar na sua vida. Líderes, tem um livro aí que chama Liderança 360 Graus, de um pastor americano. É secular o livro, mas ele é totalmente bíblico, vamos dizer assim, não tem nada errado. É um livro maravilhoso para você aprimorar a sua liderança. E assim vários outros que tem ali. Então você precisa formar a sua mente, o seu coração, acercando-se de coisas que edificam a tua vida. Amém? Quando você realmente aprende, você recebe um conhecimento e você realmente aprende, agora vem a prova. Como você vai realmente provar que você aprendeu? Não é assim na escola? O professor te dá conhecimento, você estuda em casa e aprende. Aí você vai lá e faz a prova. Se você realmente aprendeu, daqui 10 anos você lembra. O que a gente faz geralmente é decoreba. A gente decora aqueles ensinos, chega lá, faz a prova e tira uma boa nota. E depois aquilo se apaga da nossa mente, porque aquilo não é importante. Então, na escola até realmente, a maioria das coisas que a gente aprende pode apagar, que não vai servir muito. É mais para passar mesmo. Eu questiono bastante o currículo escolar. Eu acho que ele tem muito conteúdo desnecessário que poderia ser melhor aproveitado aquele tempo, mas enfim. Aí você vai colocar em prática se você realmente aprendeu. A melhor forma de você
fixar um conhecimento, consolidar, é você ensinar alguém. Você dissemina o conhecimento. Então, quando você ler um livro, ou quando você ler uma escritura, e aquilo falou com você, chama alguém e conta. Olha, eu li assim na palavra de Deus. E ali você conta para a pessoa a revelação que você teve, como você vai aplicar aquilo na tua vida. Dessa forma, você vai consolidar o conhecimento e ainda mais, vai edificar alguém. Então, a forma melhor de você realmente consolidar o conhecimento é você ensinando outras pessoas. E também, a outra forma é de colocar mesmo em prática. Se você assiste um vídeo lá do YouTube, lá, de como fazer essa parede aqui, ó, de grafite. Você assistiu o vídeo lá de 5, 10 minutos. Aí você vai lá, compra a tinta, o pincel e faz a parede. Pronto, agora você realmente exercitou o conhecimento adquirido e você já sabe como fazer uma parede. Na próxima você já não vai precisar mais ver o vídeo, você já sabe fazer a parede de grafite. Assim é na nossa vida, você cria coisas. Então os conhecimentos que você receber da palavra do Senhor, dos livros que você lê, da oração, irmãos, várias e várias vezes eu ajoelhado lá no meu quarto orando, e o Senhor começa a falar no meu coração, e aquilo arde no meu coração, e aí eu coloco aquilo em prática. Agora eu entendi, Senhor. Entendi o que o Senhor estava falando comigo. Então, não adianta só ler a Bíblia. Então você vai ter esse ano de 2021, já pode começar hoje ou amanhã, essa leitura bíblica anual. Irmãos, isso é um desafio para a igreja, tá bom? O Dário aqui, nós combinamos aqui, né, Dário? Ele trouxe essa ideia, eu falei, excelente, Dário. Porque eu já cansei de falar aqui como é que usa o aplicativo, e eu ainda vejo um monte de gente usando algumas versões duvidosas, que tem lá na Play Store do Google. Tem versão ruim, irmão, tem versão ruim. Você olha lá, tem erro. Você vê, tá escrito errado. Não é que a pessoa botou heresia de propósito lá. É porque é ruim, é errada. Então, ela é bem fiel ao original. E é de graça. E ela tem também esses planos de leitura aí, muito interessantes. E aí o que você vai fazer? Faça isso. Leia a palavra, medite. Marque um texto lá. Faça um comentário, escreva. Se você quer ser mais ainda consolidado no conhecimento, tenha um caderno, né, Carlos e Valquíria? Caderninho, anota, faz anotação ali. Quando você escreve, você exercita o teu cérebro, você exercita, e melhor ainda, para dizer pastor Osni isso, fale, leia em voz alta, porque você exercita mais sentidos do teu cérebro, e aquilo vai se tornar parte de você. Pois não? Tira assim, senão não escuto. Exato. Uhum. Ouvia a pregação na sinagoga e tal, né? Sim. Pelo ouvir. Aí eu imaginei, mas se é pelo ouvir, não é pelo ler. Se eu leio em voz alta, eu estou ouvindo. Está ouvindo o que está lendo. E a fé está sendo gerada em Isso. Amém. Deixa eu falar ali, senão ninguém sabe. O pastor falou que a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. No passado, quase ninguém sabia ler, então eles ouviam as pregações nas sinagogas, nas praças, e aquilo gerava fé no coração deles. Então, quando você apenas lê no pensamento, você exercita um sentido só. Não é isso, né? E quando você lê falando, você está exercitando mais sentidos, e aquilo está trazendo mais fé, está trazendo fé ao seu coração. Então, medite,
Leia. Então você leu ali 3, 4 capítulos, fixou ali, trouxe conhecimento. Eu vou te dar mais um detalhe. A YouVersion, essa aí, ela tem uma coisa muito boa. Você tem um playzinho lá, uma setinha no capítulo, você aperta aquele play, ele lê para você. Você pode pôr um fone de ouvido e pode, se você tiver com tempo, você olhar o que está sendo escrito e ouvindo ao mesmo tempo. Falar é melhor, porque você também exercita a fala. Mas às vezes você está ali querendo aproveitar aquele momento ali numa louça, numa roupa, mexendo num carro, fazendo alguma atividade, e você quer estar ouvindo a Bíblia. Eu faço muito isso, principalmente à noite quando estou sem sono. Dá algum problema de dormir, eu coloco a Bíblia do meu lado, ela tem até um cronômetro lá, marco lá 30 minutos, para ela desligar sozinha, para não ficar a noite inteira lá. E ela vai falando no meu ouvido e eu durmo embalado pela palavra do Senhor, né? Então ela tem também esse recurso muito bom de você dar o play. O subconsciente pega, com certeza. Eu sempre acordo muito melhor no dia seguinte, né? Então, vamos lá, irmãos. Eu estou só na parte técnica. Hoje o horário está avançado. Então, vamos lá. Depois que você aprende, você precisa consolidar esse conhecimento, e passando para outras pessoas e criando coisas, botando em prática aquilo que você aprendeu. Está claro essa introdução até aqui? Amém? Você entende a importância do aprendizado? Se aprender não fosse importante, a gente não mandava nossos filhos para a escola, a gente não estudaria a vida toda. E o tempo de formação no ensino fundamental, ensino médio e faculdade é só o começo. Mas nós temos que estar aptos, preparados para estudar a vida toda. Nós temos que aprender todos os dias. Não existe gente velha o suficiente para parar de aprender. Não tem isso. O nosso cérebro é uma máquina mais fantástica que Deus criou, que não tem isso. E olha, eu vou te dar uma dica: quanto mais você estudar, menos chance de você ter Alzheimer. Menos. É comprovado. Aquelas pessoas que têm hábito de leitura, que têm hábito de estudar, elas têm, a estatística mostra, muito menos índice de Alzheimer. Sabe o que é Alzheimer, né? Que a pessoa esquece tudo, não memoriza mais nada. Então, olha, tecnicamente falando, não tem nada que seja ruim em você ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de aplicar na sua vida o conhecimento aprendido. E falando da palavra de Deus, meu Senhor, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, para nela meditar. Diga meditar. De dia e de noite, é o tempo todo. Isso foi o que o Dário ministrou, Salmos 1, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Boca, livro desta lei, fale sobre ele. Antes, medite nele de dia e de noite, porque então farás prosperar os seus caminhos e tudo te irá bem. Medita, fala, medita, fala, medita, fala. Esse é o processo do aprendizado. Olha a chuva aí. Falei que estava vindo uma chuva? Você não acreditou, né? O que acontece às vezes, né? A gente, apesar de sermos seres espirituais, nós também somos seres biológicos. Não tem como fugir disso. Ou fala, você nunca teve uma dor de cabeça na vida? Nunca teve uma gripe, uma doença? A maioria já teve alguma coisa. Então nós somos biológicos. Então nós precisamos ajudar o nosso corpo também no processo de aprendizado. Então você precisa dormir. Tem gente que não dorme bem, passa mal o sono. E quando você não dorme bem, você não consegue aprender. Você fica perdido. Sabe quando você lê um parágrafo, 2, 3, uma página inteira, você chega no final, o que foi que eu li mesmo? Você está sem concentração. Às vezes falta só de uma boa noite de sono, de você colocar aquilo como importante na tua vida, alimentar-se bem,
beber água, exercitar-se diariamente, todas essas coisas fazem da sua máquina um funcionamento melhor. Ah, pastor, mas é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito. Realmente, é o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Mas se você estiver debilitado fisicamente, você vai ter menos capacidade de ouvir e assimilar o que o Espírito está te falando. Então nós temos que viver completo. Ou você esqueceu que a Bíblia fala que todo a sua alma, o seu corpo e o seu espírito sejam plenamente conservados para o Senhor? Ou será que a Bíblia tirou o corpo? Não, é tudo. Então cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Faça essas coisas, durma bem, alimente-se bem, beba água. Tem gente que não bebe água. Água é o que você mais usa. O teu cérebro consome muita água. Você já viu chegar no final do dia com dor de cabeça? Você provavelmente não bebeu água naquele dia. Você precisa beber água. E eu vou trazer uma analogia aqui espiritual sobre esses 4 tópicos. Por exemplo, dormir bem. O que a Bíblia fala? Descanse no Senhor em oração. Está lá no Salmo 62:5. Descanse. Dormir bem é descansar no Senhor também espiritualmente. É você ter tranquilidade, porque quando você dorme mesmo, tudo passa. Você esquece os problemas, você não fica pensando, a não ser que você dormiu com muita preocupação, aí você vai sonhar. Porque a Bíblia fala que das muitas tribulações vêm os sonhos. Então procure dormir com a última coisa que você teve. Não é aquele filme de tiro, sangue e pancada. Provavelmente você vai dar um murro na sua mulher, ela dormindo, pensando que é o alien que veio te resgatar. Ou vice-versa, a mulher vai dar uma unhada no marido. Então, durma com uma última coisa, a palavra do Senhor. Medita ali num texto antes de dormir, faça uma oração antes de dormir e descanse em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o meu Senhor me faz habitar em segurança. É assim que tem que ser. Descanse no Senhor, somente no Senhor. Analogia de você dormir bem. Alimente-se bem. Coma a palavra de Deus, dia e noite, como já citei 2 versículos aqui. Comer bem. Alimente a sua alma, o seu espírito. Davi, ele ora no Salmo: por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. O que ele está fazendo? Ele está alimentando a alma dele com a palavra, as promessas do Senhor, porque ele sabia que o Senhor era fiel para guardá-lo. Então alimente a sua alma, coma a palavra do Senhor, encha-se da palavra do Senhor. Beber água, né? Viver a vida de Jesus. Jesus é fonte de água viva. A vida eterna está em Cristo. Ele falou para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, antes jorrará de dentro dele uma fonte de águas que vai jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida. Beba essa palavra, se alimente de Jesus, confie em Jesus. Ele que te supre, Ele que te orienta, Ele que te enche, que te refresca. É tão gostoso, aquele momento de sede que você está, aí você bebe aquele copo de água fresquinha, e aí o seu corpo fica todo refrescado. Quando você está num momento também de angústia e de dificuldade, medite na palavra do Senhor, deixa Jesus entrar dentro de você, que você vai também sentir o refrigério do Senhor na tua vida. E olha, esse negócio de beber água, tem um texto, eu estava lendo por acaso essa semana, e não tem por acaso, né? Estava lendo esse texto, João 7, eu nunca tinha percebido isso. Tem uma festa lá em Israel, chama Festa dos Tabernáculos, e Jesus já estava muito perseguido nessa hora, e ele não foi para a festa no começo. Ele foi no meio da festa, ele apareceu lá. E no final da festa, no último dia, o dia mais importante, ele traz uma palavra muito reveladora para nós. Ele disse assim, João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Beleza? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas olha só, aí ele disse assim, ó: quem crer em mim, como diz a Escritura, diga assim, como diz a Escritura. É importante crer em Jesus, como diz a Escritura, porque existem várias versões de Jesus na sociedade. Existe Jesus para todos os gostos. A igreja moderna se adaptou ao público. Jesus aqui atende esse público. Então agora Jesus aqui fala só essas coisas. Naquela outra igreja, Jesus atende aquele outro público. Então Jesus fala só aquelas outras coisas. E não é como diz a Escritura. Então eu tenho que crer em Jesus como diz a Escritura, 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é divinamente inspirada. Diga assim, toda. Eu não posso crer em Gênesis e não crer em Êxodo. Eu não posso crer em Apocalipse e não crer em Mateus. Eu tenho que crer em tudo. Se está na palavra, é porque Deus deixou para nossa meditação, análise, cumprimento, exercício e prática. Amém? Coloque. Aí ele falou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o reflexo de crer em Jesus, como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele continua, ele estava se referindo ao Espírito, com E maiúsculo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, diz lá no texto. Então eles só receberam o Espírito Santo depois que Jesus morreu, ressuscitou, e aí eles receberam no dia de Pentecostes o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, mas Senhor, esses homens já tinham sido usados, inclusive Judas, para expulsar demônio, curar enfermos. Eles já tinham sido usados ali poderosamente, mas eles não tinham recebido o Espírito. Está aqui na Bíblia, eles não tinham. Por isso que você lê, se não me falha a memória, Mateus 25, aqueles homens chegando diante de Jesus e dizendo assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos sinais e maravilhas. E Jesus fala: apartem-se de mim, pecadores, malditos, porque eu não conheço vocês. Você viu só como é possível a pessoa operar sinais, maravilhas e não ser cheia do Espírito Santo? Por quê? Não crê em Jesus como diz as Escrituras. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Então você precisa crer em Jesus da Bíblia. Tem muitas versões de Jesus, e pode ser que aqui no nosso meio tenha alguma versão de Jesus que não é a da Bíblia. Ah não, mas eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assim. Tá, mas o que a Bíblia diz? O que a gente acha não interessa. Pastor aqui não acha nada, a gente aqui não acha nada, a gente diz o que a Bíblia diz. Amém? Então se a gente disser uma coisa que a Bíblia não diz, não serve, não interessa, aquilo não serve para nós, porque eu tenho que ter o Jesus da Bíblia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e vocês receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós quando você medita na palavra, raciocina, critica, no sentido, entendi o que o Senhor quer dizer, e coloca aquilo em prática. Amém? E é o próximo tópico, né? Colocar em prática é o exercitar-se diariamente, colocar em prática aquilo que você recebeu. Seu corpo físico precisa de exercício, e eu preciso melhorar muito nessa parte do físico, mas a palavra de Deus também. Se eu apenas estudo, leio a palavra, até gero algum conhecimento, mas se você não passa isso para frente, você não se esforça em fazer algo com aquilo que você aprendeu, colocar em prática. Olha só o exemplo que a gente teve esse ano aqui, que é tão marcante. A palavra de Deus não diz que se a gente semear, a gente vai colher? Diz ou não diz? Os irmãos semearam,
E olha, nós começamos a ouvir testemunho brotando. Olha, vendi 4 vezes mais esse mês. Olha, fui promovido. Olha, recebi uma bênção. Chegou um celular lá em casa que eu não pedi. Né, Luciana? Ela não quer testemunhar. Irmãos, e olha, diante de Deus, chegou uma caixa com um celular de R$1.200 lá em casa. E a gente já estava para comprar um celular já, porque o dela estava ruim. Um Samsung de R$1.200, com o nome dela, o endereço dela, entregue lá, embaladinho. Eu estava trabalhando, Marcelo comprou celular para mim, eu não falei que não queria para comprar celular, não sei o que, né? Ficou brava, né? Porque não queria gastar com o celular agora. Eu falei, não comprei nada não. Como assim não comprou nada? Não comprei. Não, quem comprou? Não sei. Vamos procurar. Procurei a empresa lá, telefonei. Não mandei nada aqui não. Mandei um e-mail para a empresa que vendeu o celular. Olha, essa pessoa nem está cadastrada aqui, a gente não vendeu nada para você. E o que eu faço? Fica com o celular. Perguntei para a doutora Eliette, não, para a Gabi, acho que para a Gabi. Está cheio de advogado no nosso meio, aleluia, dá uma glória a Deus aí. Perguntei, o que eu faço? Eu falei, acho que foi para a Gabi, né? Você tem que pagar se eles cobrarem, né? Eu falei, mano, eu já liguei lá e eles não... Aí ficou lá uns 20 dias com o celular na caixa, sem abrir. Né? Não queria de jeito nenhum. Eu falei, Luciana, você está sendo abençoada, mulher. Abre o celular e usa. Abre o celular e usa. Até que quase uns 30 dias depois ela resolveu usar o celular. Como é que pode um negócio desse? O celular veio no nome dela, inteirinho, e o endereço da nossa casa. Porque a gente semeia na obra do Senhor. Então, quando a gente coloca em prática, acontece. Acontece. Amém? O que foi, Paulo? Semeia mais. Oh, Deus. Então tá bom. Oi? Remetente a Miguel, né? Glória a Deus. Mas a gente vive o sobrenatural do Senhor, irmãos, quando a gente sai da zona de conforto. Se você não se sacrificar, se você não quiser o mais significa algo que você não fez. Você ir para um caminho que você nunca andou. Você fazer algo que para você é impossível. É aí que Deus vai ser glorificado na tua vida. Todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus, mas pouca gente quer sair do quartinho. Pouca gente quer sair da poltrona. Quer aprender de Deus? Faça como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar contigo. Ande com Deus. Jesus falou em João capítulo 11: venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos, afadigados. Olha a chave agora. E aprendei de mim. Você vai até Jesus e aprende dele. Você não entendeu? Você vai até Jesus e aprende dele. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 30. E tomai sobre vós o meu jugo, tal. Qual é a sua zona de conforto? Teu cérebro espiritual aí está atrofiado, está paralisado. É tempo de dar uma chacoalhada nisso. Olha, se com a luta que a gente passou esse ano, ainda tem gente que não despertou. É por isso que a gente vê lá uma crescente lá em Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Deus vai dando chance. Deus vai mandando uma coisa, mandando outra e mandando outra, para que haja um despertar. Vai ter um momento, é que tem pessoas que não são abertas a aprender.
A Bíblia fala que se não tirar o feno, feno é capim seco, se não tirar o feno, não brota o renovo. Tem hora que você tem que tirar o que é velho da tua vida e renovar pela palavra. Não vai dar para terminar a mensagem. Tem mais 6 tópicos aqui, pastor. Eu posso pregar semana que vem? Amém. Então, você tem que tirar o velho. Porque, olha, Jesus era Deus, sim ou não? Jesus era Deus? Mas ele aprendeu, ele é, né? Como homem, digo, no tempo que ele estava aqui, ele era 100% homem, 100% Deus. Olha o que a Bíblia fala: embora sendo filho, com F maiúsculo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, do 8 ao 10. Jesus era filho e é filho de Deus. É Deus, é a segunda pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 se formam em um. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto homem aqui na terra, ele precisou aprender. E foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. Aprendizado é sofrimento. Quem já estudou bastante aí para fazer uma prova, passar num vestibular em alguma coisa, o cansaço mental é enorme. E nós precisamos também entender que os sofrimentos dessa vida, eles servem com um único propósito: de trazer aperfeiçoamento, porque nós estamos debaixo da cobertura de Deus. Então, se Deus está permitindo nós passarmos por um sofrimento, é porque Deus quer te aperfeiçoar. Ele quer que você aprenda Ramasuki Tanakai. Ele quer que você entenda que Ele é Deus sobre a tua vida, e que no momento que Ele te colocou naquele vale de dificuldade, naquele vale de sombra da morte, é para você declarar: mas eu sei que o meu Deus está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas precisa do vale, precisa da luta, precisa da provação, precisa do sacrifício, porque eu e você precisamos aprender no sofrimento para ser aperfeiçoado. Não é a Matrix que você carrega um programa lá e já está sabendo. É difícil, é sacrificante. Estudar não é gostoso, estudar cansa. Estudar a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida requer sacrifício. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, que em 2021 você vai conhecer o novo de Deus, que em 2021 você vai ser renovado, renovada do Senhor, que em 2021 você vai viver coisas que você nunca viveu na tua vida, e que em 2021 você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Mas no momento do vale, no momento da tristeza, da perseguição, da luta, da tribulação, da fome, da miséria, não importa, você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, o meu Deus me ensinou, e no meio da dificuldade eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Obedeça essa palavra, obedeça aos seus pastores, obedeça às leis do Senhor sobre a tua vida. Você vai colher grandes e maravilhosas coisas. Obedeça, ainda que sofra, ainda que seja difícil. O exemplo é Jesus. Até Jesus aprendeu. Amém?